Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Casal Comum. Boa. Fechou? Como é que você tá, Tainá? Ai, agora eu tô bem. Por que agora? Porque eu achei engraçado e deu uma relaxada, tava um pouco tensa. Eu fico meio tensa antes de começar. Mais um episódio aqui pra gente bater um papo. No último foi seu aniversário, não sei se você viu os comentários, mas algumas pessoas botaram hashtag chatona lá. Então as pessoas te parabenizaram. Pra você que não viu o último episódio, nosso aqui, Tainá ficou quase 50 minutos chorando, pedindo pra vocês comentarem feliz aniversário. Pode mandar atrasado também, tá? Aí no final... Eu vou responder vocês. Eu realmente não fiz isso ainda, mas tá na lista de muitas coisas que eu tenho que fazer. Aí no final do episódio, ali por volta de 55 minutos, eu botei assim... Se você chegou até o final, deixe seu parabéns e bota aqui hashtag chatona pra gente saber que você assistiu. E algumas pessoas botaram lá que você... Inclusive seu pai. Seu pai assistiu. E deve estar pensando até agora que eu sou chata pra cacete. É, que ele será fala que isso ele não bastante. pensa isso há 33 anos? É, ele fala isso bastante. Filhos são chatos? Ó, São. Sem exceções, tá, galera? Hoje a gente vai ter um bate-papo aqui sem pauta, porque a gente vai passar por alguns assuntos, né? Assuntos pertinentes aí ao dia a dia. E o primeiro, eu já quero chegar já, Tainá, polemizando. Lembrando que eu não faço a menor ideia de quais são as pautas Exatamente, do dia, as então, perguntas, né? vai ser surpresa. Vai lá. Só sabe que o objetivo do vídeo é gravar. Exato. Tô aqui, só vim. Tainá, Por isso que eu tava nervosa. Assim, historicamente, os casamentos, eles sempre foram por interesse. Seja sim. por interesse dos pais da mulher, no caso, né, e dos homens também, ou seja por interesse do próprio casal. Mas, historicamente, a gente sempre teve casamentos arranjados, Sim. casamentos com base em Interesse dote. muito mais financeiro do questões que políticas amoroso. também, né? Muitas famílias se juntaram politicamente para aumentar o poder. E aí é poder aquisitivo mesmo, não só aquisitivo, mas poder de de decisão, né? Sim, Questões sim, políticas político. e tal. Então, historicamente, a gente sempre teve esse tipo de casamento. A gente está vivendo hoje uma geração que está cada vez mais interessada em ganhar algo em troca, e muitos casamentos têm se pautado em benefício próprio. Esse é um tema que eu debato bastante aqui no canal, porque a intenção é a gente pensar o amor sobre uma outra perspectiva, mas a gente sabe que também não tem como desligar 100% o amor da questão financeira, da questão política e tal. Sim. Com base nisso tudo que eu acabei de falar aqui nessa grande introdução, inserindo o capitalismo aí também nesse meio, a gente precisa performar um para o outro depois de 13 anos de casados? Nossa, acho que a gente nunca nem precisou performar. 13 anos de pro casado, outro. não. 13 anos de relacionamento, né? A gente casou em 2018, Sim. a gente está em 2025, 7 anos de casamento. Então a gente está meio, está chegando na meia Na ali, metade, né? Mas E aí? acho que a gente nunca nem precisou performar. Não vou dizer que nunca, porque todo mundo sabe que o início de relacionamento é uma grande performance. Venhamos a e gente convenhamos. quer convencer, né? Exatamente. Então, todo mundo no início de relacionamento, você que está namorando, está nos primeiros meses ou no primeiro ano, você sabe que você fica fazendo algumas coisas só para mostrar para a pessoa que você faz, que na real você não faz. Tem gente que nem quer dividir o lanche no primeiro encontro, mas só divide para impressionar. Exatamente. Né? Depois começa a discussão. Eu não sei se você vai lembrar, isso mas é performance, isso tá? foi pauta durante muito tempo no nosso relacionamento, que numa das primeiras vezes que o Léo foi na minha casa, eu ainda morava com os meus pais, nós fizemos uma lasanha para ele. E seu pai, é porque ele vai assistir, vou deixar registrado aqui que o meu pai dela fez é o uma melhor lasanha fazedor de mim. lasanha do mundo, venhamos Foi convenhamos. perguntado, o senhor sabe o que ele gosta. Aí, lasanha, faz uma lasanha pra ele. Aí foi feito, meu pai fez a lasanha pra ele e tudo mais. E depois disso, acho que o Léo veio comer lasanha feita por mim ou por qualquer outra pessoa. Muitos anos depois. É tipo muitos anos depois mesmo. Exato. Pode botar, colocar eu não sei uns quanto, 8, mas pode botar uns 8. Sabe? É muito tempo mesmo. Ou seja, só pra me impressionar. Exatamente. Né? E foi muito pauta mesmo do nosso Cara de relacionamento. Não vou mentir. Eu conquistei logo pelo carro-chefe da família, que é a lasanha do meu pai. Isso aí. Que minha mãe não assista esse vídeo. Mas eu acho que no início do relacionamento rola isso, não tem como. Faz parte. Você quer impressionar a É a pessoa. conquista, né? Ih, acho que alguém acordou. Ó, interrompemos a nossa programação porque a Liz acordou, né? E agora a gente voltamos aqui. demos uma engambelada, botamos ela no quarto dela para assistir desenho. Então ela tá lá vendo desenho, daqui a pouco ela vai vir aqui.
tirar o óculos. Liz, não vai lá na sala, vê desenho. O que ela vai exato. fazer daqui a 2 minutos? De ir correndo na sala, gritando, falando que acabou o desenho, o que é outro desenho. Então, Tainá, você pegou pelo estômago o prato que seu pai gosta de fazer, que você falou, Que é o carro-chefe. que é o meu A favorito lasanha, também, sim. que é a lasanha. Mas a gente não precisa, então, performar, tirando o fato de que no início, como você falou muito bem, né, a gente tenta impressionar, e esse impressionar está diretamente relacionado à performance, né? Mas eu acho que também é a fase da conquista. Então, é um impressionar performance, mas também não é... Não, o que a gente entende como performance, sabe? Porque eu ia falar exatamente disso agora, porque a gente tem duas formas de olhar a performance. Exatamente. Tem a performance de impressionar para Só você pela causar uma conquista. boa impressão, né? Pô, tô apaixonado e tal, vou omitir algumas coisinhas aqui, um comportamentozinho ali, Ou vou fazer tentar a dar umas vontade exageradas dele em ou alguns dela. outros para mostrar Isso. que eu tenho... Beleza. E quando a performance, então, ela está relacionada diretamente ao desempenho, por exemplo, profissional de e o quanto isso pode afetar no desempenho profissional do outro. Por exemplo, você está crescendo muito profissionalmente e eu posso estar ficando para trás. Esse tipo de performance, ele tem como ser saudável dentro de um relacionamento? Não sei, porque eu acho que tudo depende da forma como esse casal está levando. Vou usar também a gente como exemplo, né? Em momento nenhum, o fato de eu crescer profissionalmente faz com que você se sinta mal e tenha a necessidade de crescer ao mesmo tempo. E eu também não faço para aparecer no sentido de, ai, olha aqui o que eu estou fazendo e você não está, entendeu? Será que nunca me incomodou? Não, então, não sei. Mas estou querendo dizer É assim... reflexão. Partindo de mim, pelo menos, eu não faço como uma forma de talvez jogar na sua cara. Sim. Acho que esse é o ponto. Não, quando eu disse não incomodou, nem falo sobre o seu comportamento ou sobre a sua performance, mas como eu vejo Sim, você eu desenvolver indo... ao longo da vida Entendi. e tal. Até que ponto isso não interfere na mente do homem ou na mente da mulher, caso seja o contrário, né? Caso sim. seja o homem que está se destacando Então, profissionalmente. aí era o ponto que eu ia chegar, porque eu acho que tudo depende da forma como esse casal está levando essa vida, vamos dizer assim, esse dia a dia. Eu acho que uma coisa é você estar num ambiente de trabalho que meio que te obriga a crescer, crescer profissionalmente, sabe? Se você não estudar, você não vai conseguir melhores condições. Se você não estudar, você vai ficar meio que estagnado naquele mesmo lugar. E é bom que você estude, que você prossiga para que você possa crescer. Sim. Então, esse ambiente te induz a isso. E se esse casal já sabe que o ambiente de trabalho de um ou do outro funciona dessa forma, talvez seja normal saber e ver que minha esposa ou meu marido está estudando, está crescendo, está se especializando, está se profissionalizando. Destacou, né, de certa forma. Mas porque o trabalho dela exige isso dela, ou dele. Não se destacou numa competição entre o casal, mas se destacou entre o casal porque aquele trabalho em que ele ou ela está permite que ele cresça mais e o meu não. Então, por mais que eu estude, por mais que eu corra, o lugar que eu estou trabalhando, por exemplo, pode não me permitir chegar a lugares maiores, salários melhores. Né? Mais ou menos isso. Sim. Eu acho que aí é a forma de percepção dos dois. É diferente, por exemplo, se ambos estivessem numa mesma carreira, vamos dizer assim. Os dois são, sei lá, administradores. E aí, numa mesma empresa, inclusive, só que em setores diferentes. Mas aí um começa a estudar, a buscar, a crescer e etc., como uma forma de jogar na cara, entre muitas aspas, do outro que ele está seguindo, está melhorando, e o outro não. Sabe? Já deixou de ser um relacionamento saudável, né? Começa já tem uma disputa entre o casal. A disputa entre os dois, até onde eu consigo chegar com a minha evolução, até onde você consegue chegar com a sua. E, obviamente, eu quero chegar primeiro. Sim. Entendeu? E eu acho até saudável que haja uma competição, sim, entre o casal. Literalmente essa competição de ver quem chega mais longe, mas não na disputa com base no ego, mas na disputa com base no crescimento familiar. Então, eu acho muito legal que o casal também assuma esse papel de, vamos cair dentro, vamos estudar para a gente crescer e tal. Não é bem uma competição, porque os dois estão no mesmo... Esse é o ponto. Eu acho que, nesse caso, não é uma competição. Sim. É só aquela coisa dentro da minha só falando de profissional, né, especificamente, mas dentro da minha realidade profissional. O que eu posso fazer para melhorar a minha condição financeira, que, consequentemente, reflete na minha família? Então, eu posso fazer uma pós-graduação, uma faculdade, um mestrado, um doutorado, um pós-doc, seja lá o que for. E você, dentro da sua profissão,
profissão, dentro do seu ambiente profissional, o que você pode fazer para melhorar a condição Mapear, financeira. né? Mapear Exatamente. o ambiente de trabalho, os setores, ver aonde eu posso chegar no cargo que eu estou. Exatamente. Até o quão longe você pode ir dentro daquela perspectiva e você pode talvez trocar de local, Entendi. ir para outro para que você possa crescer. Eu acho que nesse caso é saudável, porque os dois estão pensando no benefício da família, sabe? Não é uma coisa eu quero aparecer, é uma coisa se eu crescer, a minha família cresce comigo. Então, mesmo que um dos dois não cresça, em hipótese alguma, por exemplo, o emprego que eu tinha antes, eu não tinha possibilidade de crescimento nenhum. Sim. Eu estava ali naquele cargo e eu ia ficar para o resto da vida ali naquele cargo. A chance de eu trocar era quase zero, né? Então, Tinha, tinha, mas é tipo absurdo, né? absurdo, exato. Fora que, se você parar para pensar, existiam muitas outras pessoas na Mais minha antigas, frente. né? Hierarquia posto. Exatamente. Até que eu tivesse a chance de crescer de cargo. Mas então não adiantava eu estudar, não adiantava eu me profissionalizar, não adiantava eu fazer uma pós, não adiantava absolutamente nada. Para que eu crescesse dentro daquela situação em que eu estava, só mesmo se alguém fosse demitido e me dessem a oportunidade de estar no cargo daquela E para o pessoa. lugar que você estava, para você entrar para o cargo, por exemplo, de uma chefia, você também não precisava de nenhuma formação a mais. O que exatamente. você tinha já servia. Exato. Né? Eu minimamente. E a outra? Minimamente eu precisava do QI, né? Sim. De alguém que me indicasse Sim. e falasse, não, ó, pode botar que essa daqui é boa. Então, Sim. assim, se você, por exemplo, estivesse num lugar que você precisasse trabalhar, se especializar como você estava, no emprego mesmo de ACS, você podia estudar, fazer uma pós, talvez sair de ACS, virar um técnico, talvez sair de Não, um para mim não técnico. tinha possibilidade zero de crescimento. É, porque era um cargo público mas eu digo e era que só aquilo. mas eu digo que dentro da Eu ia área ter que- da saúde, mas da aí eu ia ter clínica... que trocar de trabalho. Sim, concordo com você, mas você ainda assim tinha algumas possibilidades ali dentro, entendeu? De Então, talvez não tinha- fazer um técnico... Mas aí não é crescimento, é uma possibilidade baseada no pedir demissão E e para pra um uma outro lugar, né? Porque possibilidade de crescimento mesmo não tinha. Era aquilo ali e acabou. Tanto no que eu fiz o máximo, curso técnico e pra o máximo que melhorar aconteceu salário, foi a né? melhora no salário. De Não fato. fui para outra posição, né? Continuei. Mas assim, pensando numa clínica da família, por exemplo, a pessoa chega ali como agente comunitário, ela pode, por exemplo, fazer um técnico de enfermagem, talvez trocar de cargo dentro daquela mesma Não, clínica. na verdade tinha possibilidade de crescimento sim, porque se eu fizesse, por exemplo, uma pós-graduação em gestão da saúde, uma pós-graduação em saúde da família, e juntasse isso com alguns anos de trabalho, eu poderia concorrer ao cargo de gestão da unidade básica Aí, de saúde. Tinha vendo? realmente. Então tinha um pouco mais de possibilidade. Então eu estaria num lugar que não me permitia crescer e você estaria num lugar que te permitiria absurdamente crescer. E você ia ter que estudar, fazer as pós, Sem fazer precisar todo... pedir demissão, realmente. Exato. Você ia continuar ascendendo enquanto eu ia estar estagnada. Mas para a gente isso estaria tudo bom, porque no fundo, a gente já está vendo isso como uma oportunidade de crescimento Sim. familiar, financeiro, vamos dizer assim. Não me deixaria mal ver você indo e eu não indo, entendeu? Porque também dentro da minha realidade não tinha muito que eu pudesse Sim. fazer para crescer. Então também tudo bem, conhecimento é sempre conhecimento. Então é bom estudar independente de qualquer coisa. Mas se for pensar só pelo lado profissional, não tinha motivo de eu estudar. Sim. Está entendendo? Eu acho que nesse contexto de possibilidade, eu não vejo problema realmente o casal pensar, se você tem a possibilidade, vai você e me deixa aqui. Sim. Mas quando isso deixa de ser saudável, quando passa a ser meio que uma competição interna, eu preciso ser melhor do que aí ele... a gente vai terminar em algum momento. Exato. Vai terminar em algum momento. Porque isso vai gerar uma briga desnecessária. Na verdade, não. Se essa competição ela vai para o campo da competição individual entre o casal para saber quem chega mais longe, não é que vai virar uma discussão sem necessidade. Ela vai ser uma discussão provocada pelo ego e pela vaidade. Exatamente. Né? Inclusive, esse é o ponto dessa discussão na internet, que eu acho que é uma discussão válida, mas eu acho que, ao mesmo tempo, ela é uma discussão que a gente fica no campo do e se, que, por exemplo, que são a comunidade masculina na internet que debate, mas eu vou crescer, vou casar, vou construir bens e se eu separar, a mulher leva metade. Leva metade, Eu acho que essa discussão
é válida, porque eu acho que a gente tem que discutir algumas coisas no sentido que ambos estejam protegidos de forma igual. E eu acho que a forma que você escolhe casar, tipo comunhão parcial de bens, comunhão total de bens, isso vai influenciar lá na frente, né? Mas eu acho muito difícil entrar já nessa discussão que você traz agora, que eu acho muito importante, que é a questão da disputa individual e o que isso pode provocar como negativo para o casal. É porque é isso, por mais que você realmente corra o risco de perder bens, que eu acho que é o que faz parte se você construiu junto, você também não tem certeza se isso vai acontecer. Sim. Por isso que fica no campo do e se. A gente está aqui agora com o nosso relacionamento, né, saudável, eu acho extremamente saudável o nosso relacionamento. A gente se entende, a gente tem os nossos objetivos, conquistamos já um monte de coisas juntos, né? Exatamente. E eu espero que a gente conquiste muito mais. Mas a gente não sabe se quando a gente separar a gente vai ter esse problema. Porque fica no campo do e se. E é isso que eu gosto de discutir aqui no canal, principalmente para os homens que nos assistem. Sim. Porque tem muitos homens que deixam de entrar no relacionamento porque eles não pensam nem no e se. Para eles já vai dar errado. É isso aí. Entendeu? Eu não vou conseguir encontrar uma mulher que seja parceira. É, Eu vou mas encontrar uma mulher que vai me dar uma volta. certo, pelo contrário, Entendeu? né? É isso, tem essa questão do e se der certo. Agora, também entrar num relacionamento baseado no, não, vou fazer uma comunhão, sei lá, aqui que eu construo o meu, ela constrói o dela e tal, para quando dar ruim, se der ruim, ninguém toma prejuízo. Tu também não está entrando no relacionamento pelo afeto, pelo Não, vínculo, você já pelo está amor. pensando lá na frente. Entendeu? Você até quer se relacionar, mas você vai criando uma Sim, casca assim que você não se permite nem se apaixonar pela pessoa que você está. Exatamente. E eu acho que aí Com também medo de é se o. frustrar, né? Aí eu acho que também é outro ponto, né? Porque realmente quando você entra no relacionamento pensando não na performance, mas no amor mesmo, como você começou falando, você falou que antigamente as pessoas casavam por com base no interesse, sim. Então, mas quando o interesse é puramente sentimental, quando você está disposto a dar sentimento e a receber sentimento, essas outras questões ficam completamente de fora, porque o interesse dos dois é o sentimento, entendeu? Exato. Então, quando você está num relacionamento por amor, por paixão, porque você gosta da pessoa, consequentemente você esquece que o que você construir, a pessoa vai ter 50%. Exato. E tem uma coisa que eu acho muito legal, assim, dentro desse contexto de disputa de bens, né? Que eu vou levar para uma outra área agora, que a gente já conversou, que é o seguinte. Eu entrei nesse relacionamento nosso sem nada. Você também. Sim. Né? A gente foi para uma casa alugada, depois a gente comprou a primeira casa, compramos o nosso carro, compramos, enfim. O que eu penso dessa divisão de bens lá na frente? Que é o que você já sabe, que eu já falei contigo, a gente já conversou sobre isso algumas vezes, mas não exatamente da forma que eu vou falar agora. Todos os bens relacionados a imóveis, né? Eu não vou botar o carro como um bem, porque o carro não é um imóvel, É um prejuízo. Né? O carro é um passivo, né? É passivo ou ativo? Passivo. Passivo. É um passivo no relacionamento. Ele só tira dinheiro da gente, né? Mas o que eu penso? Quando eu penso em comprar casas, eu penso nos filhos. Eu não consigo pensar na gente, na né? gente. Inclusive, essa é uma pergunta que eu tenho aqui para fazer. Né? A gente mora na nossa casa ou a gente só usa a nossa casa? A gente já vai entrar nisso. Tá. Mas é exatamente isso que eu penso. Por quê? Quando eu disse que eu entrei nesse relacionamento sem nada, eu lembro que eu saí para minha vida adulta sem nada. Eu não tive um pai que deixasse alguma coisa para mim, né? Eu não sou herdeiro, não sou infelizmente, gostaria de trabalhar na empresa do meu tio. Se você, por um acaso, é algum parente milionário nosso, deixa um oi aqui, tá? A gente tá meio precisado de ter sua ajuda. Eu ainda estou esperando o momento que a Tainá vai olhar nos meus olhos e vai falar assim, filho, você passou no teste, eu sou milionário. Eu tô esperando, eu mesmo. Tô aqui, tá? Esse tempo todo eu só tô aqui por esse momento, brincadeira. Exato. Então, assim, todo o trabalho que eu faço, quer dizer, o trabalho da vida, de correr atrás, é óbvio que eu penso e a gente pensa no nosso conforto. Mas eu acho que no final de tudo, pelo menos para mim, eu não quero deixar os meus 2 filhos na vida adulta, na mesma condição que eu entrei. Exatamente. Eu acho que a gente compartilha desse pensamento. Eu acho que eu já falei isso para você. Que logo assim, quando a gente pensou em vender a primeira casa, o meu pensamento era justamente esse. A gente tem 2 casas e 2 filhos. Então, tecnicamente, a gente tem uma casa para cada filho, sabe? Quando a gente já não estiver mais aqui no aluguel, eles já não vão ficar. Exatamente. Pelo menos um tá com um cantinho ali, o outro tá com um cantinho aqui. Não necessariamente vão morar nessas casas, mas pelo menos eles já têm alguma coisa, sabe?
Então, a minha questão de não querer vender a primeira casa, num primeiro momento, era pensando nisso, que é uma espécie de segurança. Se der errado, para onde você vai? Você tem uma casa. E uma casa que, graças a Deus... né? A gente tem para onde voltar. Exatamente. Não só isso, mas... Ficou desempregado, o financiamento aí, aqui deu ruim, não vai qualquer acontecer. Coisa, mas a gente tem uma outra casa. Tem para onde inclusive está paga. Exato, é isso que eu ia falar. A gente bloqueou conta de luz, lá não pagava água, ela tá paga. Então, assim, a hora que a gente quiser voltar, no máximo é pedir para reativar a luz, porque a casa tá zerada, entendeu? Exato. Não vai ser uma despesa pra gente. E não vai ter nenhum custo no final do mês. Né? Porque se, por exemplo, a gente perde essa casa aqui, esse financiamento por falta de dinheiro, né, é só uma suposição, se não vai acontecer, a gente vai trabalhar para que isso não aconteça. A gente está trabalhando. Muito para isso. Mas se a gente ficar, por exemplo, zerado de dinheiro e tiver que sair daqui, a gente não precisa de nenhum centavo para morar numa casa que a gente já tem. Exato. No máximo, pagar o frete, né, de mudança, de levar as coisas de volta para lá. A gente tem um carro e vai levando devagarzinho, não precisa nem pagar o frete. Sim. Mas ainda assim, eu acho que o único transtorno que a gente teria era de mudar as coisas para lá. Fora isso, a gente não teria transtorno nenhum. Esse é o ponto que eu penso. E penso também no futuro, como você falou. Na hora que a gente não estiver mais aqui, que nós não estivermos mais aqui, para falar o português correto, nós temos 2 casas para deixar para os nossos filhos, sabe? Bem ou mal, eles vão ter como se virar. E aí eu penso em aperto para eles também. Se amanhã ou depois o Felipe falar que precisa estudar aqui para o Rio de Janeiro, nós temos uma casa onde a gente pode falar, fica aqui por enquanto, entendeu? Me paga aqui, o aluguel. Ó, por favor. Mas está aqui, sua, sabe? Pode ficar à vontade. Eu acho que esse medo, né, de perder bens e tal, com o fracasso do casamento, que o fim do casamento é um fracasso, né? Eu acho que ele também, você perde muito ele quando você tem filho. Porque quando você tem filho, você para de pensar em você. Em você, pois é. Você começa a pensar no seu filho. Exatamente. Pô, cara, eu quero que meu filho Mas tenha ainda uma assim, casa. Eu acho que independente disso, mesmo quando nós não tínhamos, se bem que nós sempre tivemos filho, porque sempre teve o Felipe, mas mesmo quando nós não tínhamos a Liz, e pelo fato do Felipe ter a mãe, a casa da mãe, as coisas da mãe, então nós tínhamos também essa segurança de que desamparado 100% ele não vai ficar, porque ele tem as coisas da mãe dele também, né? Tem uma outra casa também que está fechada lá. Tem todo o lado dele de lá, da família, onde ele vai também poder recorrer. Mas, pensando então especificamente só nós dois, nós nunca tivemos esse pensamento de se separar, o que vai acontecer, entendeu? Porque na nossa cabeça, muito pelo contrário, a gente faz de tudo para não separar. Exatamente. Sabe? Eu acho que é por isso que esse que é o diferencial. É você entrar no relacionamento com a certeza de que você não quer o fim dele, que você quer que ele dê certo pro resto da vida. Pode acontecer muita coisa? Pode. O que teoricamente é natural, vida, né? Exato. Não faz o menor sentido a pessoa entrar num relacionamento pensando já entrar com o pé atrás, né? Atrás, exato. Isso é meio louco. Pelo acontece, contrário. Tem gente que já entra em relacionamento fazendo contrato. Sim. Acho meio louco isso, mas tudo bem. Eu acho que são formas de defesa. Pessoas que têm muito dinheiro, elas tendem a fazer isso mesmo. É forma de defesa? Mas se a gente for pensar na questão do afeto, do vínculo, do amor e tal, não faz o menor sentido. Exatamente. Ao mesmo tempo que eu também me reconheço como alguém que tem um pensamento que é extremamente romântico, né? Porque a vida mudou também. Né? E as pessoas realmente estão com o pé atrás. A gente vive uma outra geração. Eu tenho percebido isso na internet, né? As pessoas não querem nem casar. Não querem, as pessoas não querem casar. E elas têm o direito de não quererem casar. A questão é, por que você não quer casar? Exato. Você não quer casar porque você escolheu não casar, ou só porque alguém medo. Colocou na tua cabeça que casamento não é bom. É só pelo medo, talvez, de, não, vai me tirar tudo, entendeu? Pois é isso. Mas, enfim, cara, eu tenho algumas perguntas aqui e eu vou a gente não vai sair muito nesse tema aqui, eu ia fazer outro, mas pra gente não sair muito, cara. São 2 perguntas em uma só. Você acha que a gente quer subir na vida ou a gente quer fugir da pobreza? E vale a pena lutar por uma vida melhor ou é melhor ter paz na condição que a gente está vivendo? Acho que todas elas estão ligadas a questões financeiras e tal, políticas também. Primeiro, vale a pena, nós estamos querendo subir na vida ou a gente só quer fugir da pobreza? Fugir da pobreza. É bem diferente, né? Qual é perspectiva de futuro? Onde você quer estar daqui a 10 anos? Sim. Eu acho que subir na vida, porque fugir da pobreza
É aquilo, né? Hoje existem níveis de pobre. Brincadeiras à Não, parte, sim, mas tem diversos níveis, existem realmente. níveis de pobreza. Eu acho que o fugir da pobreza, eu só consigo pensar numa pessoa que realmente está numa situação muito difícil, sabe? Mesmo, tipo, recebendo um salário, por exemplo, né? E se encontra numa situação Corda no assim. pescoço, Exato, no exato. 10º dia do mês já não tem mais dinheiro. Exatamente, que você vive constantemente com aquela preocupação de que será que amanhã eu vou ter o sustento, entendeu? Com certeza eu amanhã não vou ter nem o que almoçar, não vou ter nem o que jantar, não vou ter o que comer, Sim. enfim. Eu acho que esse tipo de pobreza a pessoa faz de tudo para sair da pobreza. Mas eu acho que quando você não está nessa situação, quando você tem dinheiro, você consegue viver com aquele, apesar de pouco, você consegue viver com aquele dinheiro, você sabe que no fim do mês a conta fecha, mesmo que não te sobre nada enfim, para curtir, para aproveitar e etc. Mas pelo menos a conta está fechando, a meta é crescer na vida, não é sair da pobreza, entendeu? Então, mas aí, por exemplo, eu vou tentar melhorar a pergunta, então. Você quer viver com bastante conforto ou para você é suficiente ir no mercado sem precisar usar a calculadora? Eu acho que é o suficiente no mercado sem precisar usar a calculadora. Óbvio que tem confortos e confortos, né? Tem coisas que eu gostaria, mas que eu acho que já é um luxo muito desnecessário. Eu acho que também diz respeito muito à nossa realidade e aquilo que a gente está acostumado a ver e viver. Então, por exemplo, não queria luxo o bastante a ponto de ter uma empregada, sabe? De ter alguém para limpar a casa para mim, para cuidar da casa para mim. Mas gostaria de ter luxo bastante para poder ir no mercado e falar assim: hoje eu quero comprar geleia de mocotó e comprar geleia de Encher um mocotó. carrinho só com Isso aí, geleia de sabe? mocotó. Meu Saber Deus. que eu tô Tradicional, levando. que é a única que presta. Isso aí. Saber que eu tô levando para casa 27 caixas de geleia de mocotó e eu não preciso me preocupar se eu vou ter dinheiro para pagá-los. Mas isso Entendeu? inclui, dentro dessa sua perspectiva de futuro, isso inclui uma casa, por exemplo, na região dos lagos ou não? Porque aí a gente já está indo para um outro lugar, que é o lugar que eu quero estar. Eu acho que aí já é a questão do luxo. É a questão, por exemplo, de ter uma pessoa para arrumar a sua casa, entendeu? Não, por não necessariamente. Então, Porque uma casa na região dos lagos, ela não pressupõe que você precise de alguém para cuidar da não casa. estou falando desse sentido. Estou falando que é um luxo, como é um luxo para mim ter alguém para cuidar de casa. Ah, entendi. Entendeu? Eu não preciso ter uma pessoa para limpar a minha casa, porque eu E nem consigo precisa ter fazer uma casa isso. na região dos lagos. Não preciso Eu ter uma preciso. casa. Não preciso ter uma Eu pessoa para preciso. limpar, não preciso ter uma casa. Mas, óbvio que para mim seria infinitamente melhor se eu tivesse alguém para fazer isso. Porque eu gosto? Não gosto. Gostaria que fizessem? Gostaria que fizessem. Mas se não tem quem faça, eu mesmo faço. Sim. Entendeu? A mesma coisa a casa na região dos lagos. Seria bom? Seria bom. É imprescindível, necessário, vou morrer se eu não tiver? Não vou. Para mim, sim. E aí eu explico, né? Não é por questão de... Região dos lagos, gente, aqui no Rio de Janeiro, para quem não conhece, é região oceânica. Então, são Costa Verde. diversas cidades encostadas No mar. nas praias, né? Nas praias, Ali isso. nas bordas da cidade do estado do Rio de Janeiro. Então, tipo Cabo Frio, Arraial do Cabo, Saquarema, Macaé e tal. São lugares que não são extremamente desenvolvidos. Isso aí. Né? Tem uns que são, como Búzios, por exemplo, das Rio das Ostras. Ostras. Enfim, tem alguns que são extremamente desenvolvidos, outros nem tantos, mas são lugares que normalmente são pequenas populações e boa parte das pessoas moram aqui na cidade e tem casa lá pensando em Como é o caso um carnaval, uma isso aí. viagem Eu de ia dar o família. exemplo de Saquarema, que é uma cidade minúscula. O centro de Saquarema é um ovo. Eu acho que se botar pequenininho. 1.000 pessoas no centro, lota. É. Brincadeiras à parte, mas o centro de Saquarema é pequeno e realmente é só Sim. um lugar onde as pessoas têm casa para passar esses Ou- feriados, férias, Ou enfim. entra o ponto que eu quero, porque não é pela vaidade que eu quero ter uma casa na região dos lagos. Eu quero ter uma casa na região dos lagos, assim como muita gente tem lá pensando na aposentadoria e na velhice. Eu não suporto mais o Rio de Janeiro. Quando eu falo isso, eu não falo brincando. Para mim, o Rio de Janeiro está extremamente violento. Sim. E hoje eu estou com medo de sair de casa. E eu já estou com 40 anos. Eu já pensava na velhice há muito tempo, há alguns anos atrás. Agora que estou chegando mais próximo, eu penso muito mais. Então eu penso, sim, nessa casa e nessa vida mais confortável, não necessariamente luxuosa, porque ter casa na região dos lagos não é luxo nenhum, dependendo da casa, obviamente, e do lugar também, mas pensando na velhice. Então,
voltando para a nossa pergunta aqui, que é se a gente quer subir na vida ou sair da pobreza, não tenho certeza que eu quero subir na vida nesse sentido. E trabalhar muito para isso, para chegar nesse lugar. Então, por isso que eu falo que sair da pobreza, eu acho que é você estar num estado de extrema pobreza e querer sair dele, Não, eu entendeu? não falo de extrema pobreza, eu falo da pobreza que é a vida comum, que é a pobreza que eu trago aqui no canal. A gente, por exemplo, a gente faz parte da classe C do Brasil, Sim, pô. A gente sim. não pode se considerar classe média. Não. A gente não pode se considerar de forma alguma. Acho que Nunca nem uma pessoa para se como considerar classe média no Brasil, eu acho que no mínimo essa pessoa tem que estar ganhando 25, 30 mil reais. Sim. No mínimo. Fora isso, meu filho, desculpa se você recebe aí 15 mil e acha que é classe média, você não é. No Brasil, não. Nesse momento que a gente está vivendo, economicamente, não. Pô. É o famoso pobre premium só. É isso aí. Parabéns. Porque uma pessoa classe média, quando ela fica desempregada, ela corre o risco de descer para a classe C, mas ela não desce na hora. Então, se você ganha 15 mil reais e fica desempregado, você está ferrado, pô. Entendeu? Dificilmente uma pessoa com 15 mil reais, ela tem... uma pessoa que não tem educação financeira, obviamente. Ela não tem bens para alugar e viver de um aluguel. Por quê? Porque ela está com a corda no pescoço, apertada. A conta está sempre ali no limite, né? Então, quando eu falo fugir da pobreza, não estou falando de extrema pobreza, estou falando de sair mesmo dessa condição. Sim, que é passar para essa condição da classe média, de ter um salário melhor a ponto de você saber que a conta fecha, o dinheiro sobra, que não aperta. Eu estou trabalhando para ter essa renda. Sim. Que é uma renda aí de 25, 30 mil reais, que parece que é uma coisa absurda, mas já foi muito mais absurda se a gente olhar para trás. Sim, sim. Entendeu? E com os custos de vida que nós temos hoje, não a nossa vida especificamente, aí eu falo do país como um todo. Com o custo da vida aumentando, né? A gente tem aumento de imposto, a gente tem aí todo dia no noticiário falando que comida está mais cara, que os alimentos estão ficando mais caros, R$40 etc. o azeite, pô. O feijão, o tomate, o arroz, tudo. O preço da cesta básica aumenta todos os meses praticamente, né? Por conta da inflação e tudo mais. Então, levando em consideração que o custo de vida está mais alto, realmente você falar que precisa de 30 mil reais para viver não é nenhum absurdo, não, sabe? É absurdo no sentido de que é fora da realidade da população brasileira. Até porque o salário mínimo O salário mínimo é R$1.500. É R$1.500. Né? E muita gente tem dificuldade de conseguir um salário mínimo. Então, quando a gente fala de 25 mil, 30 mil, 20 mil reais, a gente está falando de muito dinheiro. Mas é muito dinheiro mesmo. Porque às vezes a gente não para raciocinar, gente. Mas se você está recebendo aí 20 mil reais por mês, cara, você está ganhando muito dinheiro, não é pouco. Isso aí. Entendeu? Não é pouco. E aí você pensa que realmente tem muita gente vivendo com os R$1.500 do salário mínimo. Muito menos. Exato. E até com muito menos. Sobrevivendo, né? Isso aí. Mas enfim, eu tenho esse objetivo, que é o objetivo de ter essa renda aí, não por questões de vaidade. Porque, por exemplo, se eu penso que é preciso ter no mínimo 2 casas para quando não estivermos mais aqui, os nossos filhos terem cada um pelo menos uma casa, aonde eu vou estar na velhice? Sim. Eu tenho que ter algum lugar para mim, pô. Eu quero ir embora. Eu não quero meus filhos morando comigo. Eu não acho legal. Eu acho que eles têm que fazer, chegar ali na vida adulta ali, 24 anos. Vai correr atrás, vai construir isso. Muito. Não, eu não acho muito porque eu estou botando a faculdade nesse período. Sim, eu acho que até se formar ali, a gente segura. Entendi. Mas depois, não, canta para subir. Eu acho que os pais têm que darem, sim, estrutura e condições, se for possível. Se for dentro das possibilidades. Se for possível, porque a realidade do Brasil não é essa. A realidade do Brasil são os filhos cada vez mais cedo entrando no mercado de trabalho, porque senão a família não se sustenta. Sim. Mas para quem tem condições, eu acho que o teto é esse mesmo. Eu acho que uma pessoa não tem que morar com os pais mais de 24 anos, não. Eu concordo com você. Eu falei que acho muito, mas realmente, se você vai dando o mínimo de suporte, de conforto dentro da sua casa para que essa criança, adolescente, né, se preocupe com os estudos, se profissionalize, se especialize, faça o que for necessário para quando ela for inserida no mercado de trabalho, ela tenha todas as capacitações necessárias para conquistar e agora por ela própria, né? Por mais que você sempre vai ser um suporte, você vai sempre estar ali por trás, dando toda a ajuda necessária, mas com a certeza de que seu filho agora tem o potencial para seguir a vida dele, para ir viver, para ir trabalhar, para ir fazer as coisas dele. Exato. Enfim, eu tenho
esse pensamento com relação ao futuro e não um futuro muito distante, né? Mas é buscar essa melhora de vida para além da pobreza. É literalmente trocar de classe. Eu tenho esse objetivo e não é por vaidade, é só porque está difícil mesmo. É E eu pela acho que se a necessidade gente que não apertar, mesmo que eu não alcance, só de saber que eu tentei, Sim. entendeu? Não, Para não acomodar, sair. Exato. Eu Entendeu? acho que, o pensamento tem que ser bem esse mesmo. Não vou conseguir nunca. Tá, mas continua tentando, sabe? Por mais que você não consiga alcançar o próximo degrau, mas pelo menos você vai chegar bem perto. E talvez as coisas já melhorem no simples fato de você chegar bem perto, entendeu? O importante é não desistir. Você falou uma coisa ainda agora que era uma das perguntas aqui, ó. Porque você falou assim, eu não quero ter o suficiente, quer dizer, eu não quero ter tanto. Enfim, a pergunta é, você se sente culpada por estar numa condição melhor, tendo pessoas em situações desconfortáveis? Não culpada. Culpa não. Mas... Eu botei de propósito essa pergunta, eu botei de propósito. Eu vou Culpa não. contextualizar. Mas eu gostaria de estar ainda melhor do que o que eu estou hoje para poder ajudar mais. Eu acho que, tudo bem que hoje a gente sabe o que a gente faz para ajudar quem precisa, sabe? O que a gente, dentro das nossas condições, hoje a gente já faz muita coisa. Mas eu acho que também penso em melhorar para poder ajudar mais. Porque eu sei que o que eu faço ainda, na minha cabeça, parece pouco. Sim. Entendeu? Então, mas ao mesmo tempo que parece pouco, é o que eu posso nesse momento. Então eu sei o que eu faço, eu sei que eu estou fazendo o que eu posso fazer, mas também tenho aquele pensamento de poder fazer mais, mas para eu poder fazer mais, eu também preciso de mais, Sim. sabe? Então culpa eu não me sinto, porque eu sei que o que eu estou fazendo Eu perguntei isso porque às vezes eu tenho a sensação, e eu sinto muito isso com o meu trabalho na internet com relação às aulas que eu dou, né, do curso. Mas eu percebo assim que não é só na internet, é meio que na vida. Mas parece que existe uma estrutura, alguma coisa assim, que faz com que a gente sinta. Eu não concordo com isso, estou falando que eu percebo isso, eu sei que existe, mas que parece que tem alguma coisa que faz a gente pensar que ter é injusto, sabe? Sim, Porque porque tem você tá deixando gente para trás, vamos dizer assim. Isso. E não é que você está deixando a gente para trás, mas essa estrutura, eu não sei explicar, é uma filosofia, alguma coisa que faz você se sentir injusto mesmo por você ter tanto ou ter alguma coisa a mais, enquanto muita gente não tem nada. E eu acho que isso, em alguns momentos, paralisa você, te trava, porque você fica constrangido, inclusive de mostrar que você tem algumas coisas. Sim, eu te entendo, porque realmente paralisa. Eu lembro até pouco tempo atrás, logo assim que a Liz nasceu, de compartilhar certas coisas com amigas que também estavam grávidas ou que tiveram bebê há pouco tempo, né? Você lembra que, acho que junto com o meu parto, teve uma leva de amigas minhas que também tiveram bebês tudo muito pertinho. Então, para mim, às vezes era difícil compartilhar coisas com elas que nós fazíamos com a Liz ou que nós tínhamos para proporcionar para a Liz, que eu via que elas talvez não tivessem, entendeu? Então, você fica meio sem jeito de falar, falando em Liz, você fica meio sem jeito de falar para elas o que você faz, de mostrar o que você faz. Mas a gente tem que quebrar isso, né? Porque é difícil, assim, refletir sobre isso, porque ao mesmo tempo em que você... porque a gente vive numa sociedade, um Brasil tão injusto socialmente, né? São tantas injustiças sociais que realmente você acaba, às vezes, se limitando, não tendo algumas coisas, porque você sabe que outras pessoas não têm, e às vezes as pessoas estão próximas a você e tal. Mas até que ponto também a gente deve se culpar por essas injustiças sociais que não são fruto das nossas ações, mas de um Estado que é injusto, entendeu? De uma questão de precariedade de emprego, de subemprego, de salários que não fazem jus com o custo de vida das pessoas e tal. Enfim, eu me pego muito pensando nisso, porque nessa perspectiva você se desvaloriza enquanto pessoa, você se desvaloriza enquanto profissional para tentar atender essa expectativa. Concordo com você.
concordo. Eu acho que a gente fica sempre querendo se moldar para caber dentro desse sistema e aí, com isso, você também não consegue expandir porque você está dentro daquele molde pequeno, sabe? Você precisa É tipo, ninguém solta a mão de ninguém, inclusive na dificuldade, né? Eu não sei se foi o melhor exemplo. Não, mas na verdade não é nem ninguém solta a mão de ninguém, inclusive na dificuldade. É ninguém solta a mão de ninguém, ponto. Porque assim, você eu não consigo te puxar, mas você ao mesmo tempo me puxa e a gente fica naquele impasse, tipo, ó, eu preciso ir. Você também precisa ir, sabe? Cada um para um lado, mas ninguém solta a mão de ninguém. Exato. E acaba que ninguém vai. Exatamente. Eu acho isso meio complexo, mas, de fato, eu não me sinto culpada, mas eu acho também que eu estou num outro lado da situação, né? Porque você, como criador de conteúdo, você está lidando muito mais com a internet, com as percepções que chegam até você através da internet. Eu não estou nessa área, embora eu esteja aqui nesse momento com vocês, mas eu não estou diretamente nessa área, então essa carga não chega tanto para mim. Mas, como eu falei, às vezes no dia a dia, na conversa, na forma como você fala com um amigo, como você lida, fica bem evidenciado isso, que você não pode falar certas coisas, você não pode dizer certas coisas que você tem, que você conquistou, que você fez, porque parece que você está mostrando que, eu posso e você não pode, entendeu? E a gente nunca sabe de que forma isso está chegando no outro. Sim. Se o outro está recebendo isso bem ou se ele está recebendo isso mal. E aí você, na internet, já vê o outro recebendo isso mal. Sim. Entendeu? Muito mais do que eu no dia a dia. Eu tenho pensado muito sobre isso. Mas não é pensado em mostrar, sabe? Não é isso. É pensado no quanto isso prende a gente, no quanto isso vai estagnar a gente no lugar que a gente está. Até que ponto também porque é saudável, a gente, às vezes, se sente culpado. Parece que a gente tem culpa, sabe? Dessa injustiça social de pessoas à nossa volta que está passando dificuldades. Dificuldades que, inclusive, você não sei, mas eu vivi em algum momento. Então, parece que a gente não pode, sabe, ascender socialmente, porque é uma culpa que a gente, sei lá, eu não sei explicar, mas eu tenho pensado muito sobre isso, cara. Eu te entendo. Aí parece que você viveu essa mesma realidade, você passou por isso e agora você está em outro lugar e aí a sensação que dá é que você não está fazendo nada por quem está no lugar onde você estava. E acho que mais do que isso, não é que você não está fazendo nada, você se sente culpado por ter saído. Isso. Sim, é como se você não tivesse sinistro, a possibilidade de sair. É o que a gente estava falando, ninguém solta a mão de ninguém e ponto. Se você está aqui comigo, é aqui comigo que você tem que ficar, entendeu? Você não pode sair daqui, você não pode melhorar, porque a gente tem que estar aqui junto. E, ao mesmo tempo, a partir do momento que você sai ou que você ascende, você também tem que trabalhar o outro lado, né? Porque, beleza, eu não tenho culpa, mas eu também não vou seguir indiferente a isso. Né? Exatamente. Aí é a minha fala do início da pergunta. Eu sei o que eu faço dentro das minhas condições, sabe? Eu acho que, no fundo, o que tranquiliza a gente, por isso que eu não sinto culpa, mas o meu pensamento já é outro. Eu acho que a questão é, dentro daquilo que você pode fazer, dentro do que você tem hoje, dentro da vida que você vive, o que você pode fazer para ajudar quem não está nessa situação, entendeu? A gente vê muito, vou falar aí de enfim, mais abrangente, né? Mas a gente vê muito vídeo de negros, Instagram de pessoas negras, canais no YouTube de pessoas negras. Era a minha próxima e última pergunta. Que bom tá que vendo? Você já entrou. Já tô me adiantando. Nós assistimos, né, consumimos muito conteúdo de pessoas negras. Eu talvez consuma um pouco mais mais variado, né? Meu conteúdo é um pouco mais diverso, você é um pouco mais... Não, pior que não. Não. Apesar de eu não negar no meu conteúdo, por exemplo, né, na criação de conteúdo, o quanto é importante fazer o recorte racial, eu não tenho muito essa coisa de ficar muito preso à discussão racial, por exemplo. Sim, até porque eu acho e acho mesmo que não é porque você é negro ou não é todo negro e negra que tem a obrigação de conhecer e discutir sobre o movimento. Eu acho que as pessoas têm o direito de serem livres. O negro não lutou tanto para ser livre, então a gente não pode prender e obrigar ninguém a ficar no discurso... Sim, pro resto da vida, né? Não, no discurso do debate racial. Eu acho que as pessoas têm o direito de seguirem por outros caminhos. Não negar, obviamente, não tem como negar, até porque é impossível negar, mesmo que a pessoa queira,
Mas eu acho que ninguém é obrigado a falar e discutir racismo e tal. Ninguém tem que ficar dando palestra. Faz quem quer. Eu não vejo Concordo. quando eu vejo, por exemplo, um criador negro fazendo qualquer outra coisa que não debater injustiça social, para mim tá tudo certo. Ele não tem obrigação nenhuma. Mas não era nem Mas tem gente que cobra. Eu concordo com você. Tem gente que cobra. Gente famosa, inclusive, cobrando posicionamento político. Entendi. E não, faz quem quer, pô. Sim, mas o ponto que eu ia chegar era só esse. A gente consome muito... Era outro, né, na verdade. Nós consumimos muito conteúdo negro e eu acho que é importante pra gente, né, se manter atento à nossa realidade. Nós somos um casal negro, então nós precisamos estar atentos a essa possibilidade e divulgar. Que eu acho que esse é um trabalho que a gente faz, de ver essas pessoas, de falar dessas pessoas, de mostrar essas pessoas, apesar dos conteúdos delas não serem racializados, mas sim consumir, divulgar, Apesar não, compartilhar. Independente do conteúdo não ser racializado, mas de consumir e divulgar. Você levantou e aí você ajuda a levantar outros, entendeu? Você traz com você. Esse é o ponto que eu acho que não me traz culpa, porque isso a gente faz. Sim, vou entrar num ponto polêmico, então, porque isso é algo que me incomoda. Por exemplo, eu acredito que ninguém tem obrigação de nenhum negro, nem negra, eu acredito mesmo que ninguém tem obrigação de ficar falando de racismo. Fala quem quer, ponto final, acabou. Né? Nenhum negro é obrigado a saber letramento racial. Né? Mas há uma comunidade, uma parte que diz que sim, eu discordo completamente. Cada um faz o que quer. Só que um ponto que me incomoda muito é o seguinte. Para essa galera, até é difícil falar sobre isso, mas beleza. Mas para essa galera que acredita que debater raça é importante e que ninguém solta a mão de ninguém dentro desse contexto agora de vamos puxar os nossos, quando chega lá não puxa. Não puxa. Sim. Não só não puxa, como restringe perfil em rede social, você não consegue contato, entendeu? Então acho que também tem um pouco dessa hipocrisia aí, né? Por isso que eu dei só esse... O dinheiro corrompe, né? Eu só usei mesmo isso como exemplo para dizer que, dentro das suas possibilidades, o que você pode fazer para ajudar os outros. Então, dentro de, por exemplo, da sua criação de conteúdo, o que você pode fazer para ajudar? Eu posso ver essas outras pessoas que estão tentando chegar onde eu cheguei e ajudar de alguma forma para que elas também cheguem. O que eu faço dentro desse contexto, e aí eu faço mesmo, eu não faço por questões de raça, eu faço por questões de amizades. Então, por exemplo... Eu só falei do conteúdo negro para fazer só um recorte. Eu estou falando como eu me comporto nesse sentido, porque eu tenho lá o meu perfil no Instagram que tem 100 mil pessoas. Então, ele tem uma audiência. O que eu publico nos meus stories, para alguém, vai fazer uma pequena diferença. Né? Então, o que eu costumo fazer dentro desse sentido de ajudar? Eu não penso em racializar. Mas eu não uso meu Instagram para divulgar, e eu não faço isso mesmo, para divulgar grandes criadores. Então, eu vou nos meus amigos que produzem conteúdo, né, que fazem um trabalho que eu sei que vai fazer diferença para eles, aquele compartilhamento que vai ajudar de alguma forma. Eu acho que eu tento seguir por essa linha. Isso aí. Agora, quando eu vou seguir criador de conteúdo, pessoas que ou eu vou me inspirar, ou pessoas que eu gosto, aí qualquer pessoa, se entrar no meu Instagram agora, vai ver que eu só sigo o criador negro. É uma escolha que eu fiz. Uma forma de filtrar o meu conteúdo para que eu tenha acesso a uma realidade de vida, algo que seja realmente real, para eu não ficar vendo conteúdos na minha rede que eu não consigo colocar em prática. Então eu tenho criadores que vivem na mesma realidade que vão dar conselhos e dicas que eu vou conseguir colocar em prática. Exato. Só que eu opto também por fazer um filtro racial, porque eu sei que tem muita gente que usa pauta racial e não está nem aí para ela. Muitos criadores brancos, né? Principalmente a galera aí dos desconstruídos, né? Os machos, como é que é? Os feministas. Os feministas, né? Essa galera branca aí que fica ganhando dinheiro em cima de preto, então eu não dou audiência. Eu faço isso. Mas assim, para a gente terminar, estava dentro desse contexto, você vê a gente como um casal preto ou você vê a gente como um casal comum? Os dois. Por quê? Porque nós somos um casal preto, não tem para onde fugir. Mas aí eu tô falando por questões políticas. Por questões políticas. Que a gente é preto, isso aí tá claro. Né? Apesar de que tem gente que vai ali e vai falar que você não é, né?
Dá Você sabe licença. disso, né? Mas você sabe disso, Se né? falar que eu não sou Não, tudo bem, mas você sabe disso, sei, né? Sei, porque vai Existe dizer uma questão que do colorismo, né? não é retinto, não é preto. isso. Se me chamar de morena, eu vou ficar muito Não, vai falar, bolado. tem gente que fala que você é branca, tá? Não? Pois é. Você, brincadeira. Entendeu? Tem gente que vai falar que é Sim, branco, sim. justamente porque você não tem esse tom de pele O aqui. retinto, concordo com você. E descarta totalmente E às vezes qualquer outro e às vezes a contexto. pessoa fala que você é branca porque ela não quer se ver negra. Negra. É, isso aí. Eu acho Então que... ela prefere falar que você é branca, senão ela tem que assumir que ela é Isso negra. aí. Eu acho que vai muito mais por esse lado do que pelo lado mesmo de não tem a pele tão retinta, então não é negro. Na verdade, Não é que não tem a pele tão retinta. Eu não sou mesmo negro. Tem muita gente que não tem Não, noção, tô falando, sabe? olhar pra mim e falar assim, não tem a pele retinta, não é negra. Na verdade, eu acho que não é isso. Eu acho que é justamente olhar e falar assim, não quero te classificar como negro, porque senão me aproxima de negro e eu não quero ser negro. E às Entendeu? vezes não é nem porque a pessoa tem preconceito contra o negro. É só mesmo uma questão de saber o que o negro passa. É isso aí. E ela Ela não não quer passar, exato. Não quer. É realmente uma pessoa que quer viver alheia às sim. questões raciais, Sim, né? que é um direito também, mas eu É. acho muito importante a pessoa saber onde ela está, quem ela é, né? Exatamente. Porque isso faz total diferença para você ver como o mundo se comporta à sua volta com relação a você. Sim. E aí você vai entender que tem certas coisas que fazem por conta disso. Aham. Mas a gente é um casal preto politicamente ou a gente é um casal comum? Não, acho que a gente é um casal preto politicamente. Mas tu acha que isso influenciou na tua decisão de ficar comigo? Essa é a pergunta. Ah, entendi. Isso é a política. Não, aí não, pera. Então. Porque uma coisa, olha só, uma coisa é você ter afinidade. Oh, meu Deus. Só um instantinho, pessoal. Uma coisa é você ter sentido atração independente da cor, vamos dizer assim. Outra coisa é você escolher por algum histórico, alguma coisa. Nesse sentido. Ou a gente é só um casal comum, alguém que só se encontrou e pá. Tá, então acho que nesse sentido nós somos só um casal comum. Uhum. Porque eu acho que o fato de Pra você. Sério? Pra você. Não, eu acho que num primeiro momento o fato de é preto ou tem um pensamento político, até porque quando nós nos conhecemos, nós estávamos no mesmo contexto político. Acho que isso... Não entendi. Nós estávamos no mesmo contexto político de trabalho. De trabalho, sim. 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 E, consequentemente... Completamente inserido no movimento social. Exato. Então, se nós estávamos no mesmo contexto político de trabalho, consequentemente, nós estávamos no mesmo contexto político de pensamento, concorda? Não, mas não necessariamente faz com que a gente fique juntos. Não, Por concordo com sermos você. negros. Mas você... Tem muita gente que está no contexto político, no movimento, e quando vai casar, tem um relacionamento interracial. Não, concordo, mas não foi isso que eu quis dizer. Eu quis dizer só que, num primeiro momento, eu não pensei na parte política porque nós estávamos inseridos no mesmo contexto político. Entendi. Então, o simples fato de você estar trabalhando no movimento social, num projeto voltado para a favela, para jovens de favela, para a comunidade, já me fez ver que você tinha a mesma linha de raciocínio político que eu. Entendi. Então, se você levou em consideração mais uma questão intelectual do que racial, pô. Para você uma pessoa que, naquele momento, talvez, que se aproxima das ideias que você pensava, criou em você algo para além da afinidade intelectual, mas de uma paixão intelectual também. Não, na verdade, acho que foi só Isso pontapé. Eu acho que foi um pontapé. Pensar no sentido de, nossa, tem os mesmos pensamentos políticos que eu. Porque isso realmente aproxima as pessoas, e não necessariamente pensamento político. Às vezes a pessoa cria afinidade porque torce pro mesmo time. Então, Sim. Eu acho que é o pontapé só nesse sentido. Tipo, olha que legal, tem o mesmo pensamento político que o meu, bacana. Mas isso não quer dizer que a gente fosse namorar, isso não queria dizer que a gente... Talvez só que a gente vai acabar virando amigo. Isso facilitou. Mas Exato. eu acho que mais do que isso, acho que só o fato da gente estar no mesmo espaço já faria essa diferença. Então, mas aí o mesmo Sim, espaço é nesse entendi. sentido. Independente de qualquer coisa que você pense, nós estávamos num espaço completamente político. Sim. Nós nos conhecemos num contexto político, não tem para onde fugir, entendeu? Mas mesmo, mais ou menos, porque se a gente não está trabalhando ali, a gente ia estar na favela, que é um contexto político. Você já tinha seu conhecimento político com base no que era, entendeu o que era a favela, como surgiu e todas as consequências de morar numa favela, e eu também. Sim, então. Eu acho que para você, o nosso encontro e o nosso relacionamento de casamento é relacionamento baseado no casal comum. Eu acho que é isso, independente. Sim, porque realmente o contexto, a parte política, né, de casal preto...
Aí ela É a fora. janela. O casal preto político, ele já estava ali, entendeu? E só fez com que nós nos aproximássemos. E a partir dali, nós éramos duas pessoas comuns, se relacionando no ambiente de trabalho, se relacionando como amigos de trabalho, e que começaram a ver muito mais afinidade do que divergências. E dali foi só sucesso. Para mim, não. Para mim é completamente político. 100% político. Foi uma Sério? decisão minha me relacionar com uma mulher negra com base em experiências que eu tive no passado. Então, eu passei por situações muito difíceis relacionadas ao racismo mesmo, pesado, muito novo. Com 13 anos eu já estava passando por isso de forma extremamente pesada. E ali, por volta dos 20 anos, eu já tinha consciência... tudo bem, é baseado muito no si, porque não necessariamente se eu tivesse, se eu tivesse, por exemplo, dado, entre aspas, tá? Dado chances para mais uma mulher branca, por exemplo, não eu não tenho a menor chance de saber se eu passaria pelo que eu passei No anos passado. atrás. Sim. Então, eu não tenho realmente a menor chance de saber. Mas, por não saber Você se eu optou... não passaria, Aham. para mim, a melhor escolha que eu fiz naquele momento, e não me arrependo até hoje, foi de optar por me relacionar com mulheres negras. E não significa que eu me relacionei com muitas mulheres, não é isso. Eu estou falando do quê? E tá de Eu boa, prefiro. mas sim. Por quê? Porque mesmo que não esteja inserida politicamente, que conheça as questões, Minimamente a entende família, a sua realidade. entendeu? Está no mesmo lugar e Aham, tal. aham. Então, para mim, foi uma escolha em algum momento da minha vida. Entendi. Foi uma chave que te virou. Na verdade, eu nunca tive Para mim, foi uma escolha. essa chave nesse sentido, mas eu consigo... Só falar um negócio aqui, porque vai ter gente que vai botar assim no comentário. Então, tá vendo como é que é a hipocrisia? O preto pode escolher ficar com o preto, mas o branco não pode escolher não ficar com o preto, porque tem isso, né? Tem essa ignorância na internet. Meu irmão, eu não tô nem aí. Você fica com quem você quiser. Eu não estou aqui cagando regras. Eu estou dizendo que eu escureceu mais. Calma aí. Show. Eu não sou alguém que defende o relacionamento entre pessoas negras. Eu não sou essa pessoa. Foi a minha escolha. Sim. Entendeu? Sim. Porque tem gente que usa isso. Ah lá, tá vendo? Então, quando uma pessoa branca diz que não quer ficar com preto, o nego chama logo de racismo. Mas se um preto falar que não quer ficar com branco... Você fica com quem você quiser. Entendeu? E da mesma forma esse, que não eu é fico esse com o quem caso eu quero. aqui. Esse Não é é o esse o ponto. caso aqui. Eu tive uma experiência extremamente ruim, muito ruim mesmo, que durou alguns anos. E a partir dali, com o conhecimento que eu fui adquirindo da vida, experiências pessoais, eu fiz a minha opção. E eu não me arrependo da opção que eu fiz. Cada um faz o que quiser, não estou aqui dizendo que você tem que fazer. Então, antes de comentar isso aí, e se comentar eu vou apagar. Não apago nenhum comentário, mas isso eu vou fazer questão de apagar, porque democracia existe, mas o canal é meu. Então, eu não sou obrigado a ficar... lendo entendeu? esse tipo Não sou de obrigado, abobrinha. Concordo com você. Então, é só isso mesmo, mas eu Não, fiz, eu só escolhi, ia falar cara. que realmente, se for parar para pensar, não que eu tenha optado no sentido de a partir de agora não vou me relacionar desse jeito e não desse jeito. Não que eu tenha feito isso, mas eu consigo ver nitidamente, tão cristalino quanto água, diferenças absurdas entre me relacionar com pessoas brancas e me relacionar com pessoas negras, entendeu? E não só me relacionar com brancos e com negros, mas também me relacionar com um preto politicamente consciente, do mesmo contexto de favela que eu vim e coisas do tipo. Então, também concordo com você da questão política, que realmente para mim foi a melhor opção. Sim. Porque é uma pessoa que entende a minha realidade, que entende o meu contexto. Sim, essa coisa de ser negro, para mim, E aí, tão... só para completar, de questão de não racismo, né, mas de preconceitos pelos quais eu passei por conta da minha realidade, de não ter isso no nosso relacionamento. Em momento algum do nosso relacionamento eu tive os preconceitos que eu vivi em outros relacionamentos. Exatamente. Eu sei exatamente o que você está falando. Entendeu? Porque eu era visto com outros olhos para a comunidade que eu fazia parte, quando eu estava com uma determinada pessoa, e também para a família dessa pessoa, para mim, era muito ruim. Então, enfim, foi muito tenso. Mas essa coisa, para mim, de ser negro era tão forte assim no dia a dia, que hoje eu sinto diferença, por exemplo, nos nossos filhos. O Felipe já está mais velho, beleza e tal, mas quando eu olho para o Felipe, quando eu olho para a Liz, por conta da diferença do tom da pele, eu fico um pouco mais tranquilo com o futuro da Liz, porque eu sei que ela vai sofrer menos racismo, porque as pessoas vão considerar ela branca. Então, para ela, a vida vai ser mais leve. Sim.
Entendeu? Vai ser mais leve. E eu tenho certeza do que eu tô falando. Porque é isso, a vida é mais leve para quem é branco, ponto Concordo. final. Só que a minha filha não dá... é branca, mas ela tem um tom de pele como vocês mais acabaram claro, de ver aqui, né? Mas é até um pouco mais claro do que o meu. Mas isso não significa que ela não vai crescer com consciência. Isso que eu ia falar. Eu acho que, apesar da gente ter consciência de que vai ser mais fácil para ela, pelo tom de pele dela ser mais claro, isso não quer dizer que nós dois não vamos fazer questão de mostrar para ela a realidade da vida, entendeu? E quem ela é de verdade, apesar da pele dela ser mais clara. Porque eu acho que esse é o ponto mais importante. Ela é preta. Você faz questão de chamar ela todo dia de minha pretinha. Minha pretinha. Não tem... E isso é político. É, exato. É um ato político, real, é um ato político. Exato, para não sair por aí até... Primeiro, para ela poder se defender quando acontecer alguma coisa. E segundo, para ela não sair por aí reproduzindo preconceito por ela achar que por ter a pele mais clara ela não é negra. Exatamente. Para ela também não ficar com certas coisas incutidas na cabeça dela, né? Porque ela tem que saber quem ela é, o lugar de onde ela veio. E é por isso também que a gente faz questão de que, por exemplo, ela tenha certas vivências, sabe? Ah, não vai em tal lugar, sabe? Vai sim, vai nos lugares, vai frequentar, vai passear, vai na favela. Ah, tirou ela da favela, não tem que voltar na favela. Vai voltar na favela, vai correr descalço pelos becos e paciência, sabe? É isso aí. Eu tinha separado aqui se a gente ia criar os nossos filhos para a revolução ou simplesmente criar para a vida. Não significa que a gente vai criar filhos políticos. Eu nem tenho essa intenção. Sim. Não quero mesmo. Acho que é muito pesado. É porque é muito pesado isso, é muito entendeu? pesado, mas ficar com isso na cabeça curiosamente todo dia, falando, os nossos filhos já são extremamente políticos, né? A Liz nem tanto, porque ainda é muito criança. Nada. É, muito criança, mas o Felipe é político demais e tem muita consciência das questões raciais, muita. Mas é isso, cara. Eu acho que foi. Só ia dizer que, apesar da gente não criar os filhos para a revolução, a gente também não cria eles para a vida pura e simplesmente. Para viver desligado. A gente cria para que eles tenham o mínimo de consciência de quem eles são, sabe? Entender e que certas coisas que acontecem. Isso está acontecendo por conta disso. Isso aí. E o simples fato deles terem esse tipo de conhecimento vai fazer com que eles, ao longo da vida, consigam desenvolver o próprio pensamento crítico, político. E saibam se proteger. Saibam se proteger. Saibam se colocar também. É importante isso. Enfim, cara, só até aqui de novo. Até aqui Deus falou. Amém, igreja? Isso é para glorificar de pé. Deixa o like. Se inscreve no canal. Para quem chegou até o final, tem que comentar o quê? Pegar o quê? Porco. Pegar o porco. Se então você chegou até aqui... Hashtag... Pegar o porco. Pega o porco. Só pra gente saber se você assistiu até o fim. E além de deixar um parabéns pra mim, mando... De novo? Peraí, filho. Além de deixar um parabéns pra mim, deixa um beijo pra Liz. Parabéns de novo. Você... tu tá completando mais um dia de vida. Mais um dia. Se você não ainda me deixou feliz aniversário, tá aí sua oportunidade. Valeu, gente. Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo. Você acabou de assistir o 7º episódio do podcast do Casal Comum. Porque eu nomeei agora. Esse é o nome. Já é o 7º já o vídeo nosso. Não sabia que já era o 7º. 7º vídeo nosso. Fechou? Fechou. Beijo, pessoal.